Heretelenos. Eu sou a Alex e nesse quarto episódio da quinta temporada em que estamos tratando sobre os heróis, vamos falar das Amazonas. As Amazonas eram celebradas como heroínas principalmente em razão dos mitos, como da Batalha da Amazonomaquia. Eram descritas como descendentes do deus da guerra, Ares, com habilidades marciais extraordinárias e vivendo em uma sociedade matriarcal. Ares teria as liderado em suas campanhas contra os frígios, os lícios, os atenienses e outras tribos, e elas fundaram muitos templos em honra dele, assim como templos em honra da deusa Ártemis. As Amazonas simbolizavam a independência feminina e a ameaça à ordem patriarcal grega. Elas eram admiradas por suas habilidades de combate e temidas por sua recusa em se submeter aos papéis convencionais. A influência das Amazonas, em geral, transcendeu a adoração convencional, servindo como ícones de força e desafio à norma social. O lar das Amazonas era a cidade de Temícera, fundada pela Amazona Marpésia, junto à sua irmã Lâmpedo, que estenderam a influência das Amazonas para a Europa e para a Ásia Menor. Outras duas cidades fundadas pelas Amazonas, além de Temícera, foram Licástia e Cadésia. Marpésia foi sucedida pela sua filha Orítia, depois de ter sido morta numa batalha por causa de uma invasão por bárbaros asiáticos. Marpésia era neta de Ares. Orítia criou uma aliança com o rei da Sítia e juntos eles destruíram os bárbaros asiáticos que mataram Marpésia. Dizem que ela foi raptada pelo vento norte Bóreas, de quem teve 2 filhas e 2 filhos. Estes últimos seriam Calais e Zétis, dos quais já mencionamos que se tornaram argonautas. No entanto, quem é considerada a primeira rainha da nação amazona é Otrera. A rainha Otrera era filha de Ares com a deusa Harmonia, e as demais amazonas eram filhas de Ares com Otrera. Além de se unir a Ares, ela também fundou o famoso santuário de Ártemis em Éfeso. Acredita-se que a rainha amazona sem nome que lutou contra Belerofonte na Lícia e contra o rei troiano Príamo na Frígia tenha sido Otrera. As rainhas amazonas mais famosas, filhas de Otrera, foram Hipólita, Pentesileia e Antíopa. Hipólita é famosa por seu encontro com Héracles, quando ele foi encarregado de obter seu cinto como parte dos 12 trabalhos. Havia uma grande admiração e respeito por suas habilidades como guerreira e líder, e ela era frequentemente retratada em obras de arte, como cerâmicas e esculturas. Pentesileia é mencionada na Ilíada, onde lutou na Guerra de Troia e foi eventualmente morta por Aquiles. Quando o herói levantou seu elmo, teria se apaixonado por ela e devolveu seu corpo intocado aos troianos para que recebesse um funeral apropriado. O bruto guerreiro Tércites zombou de Aquiles por sua misericórdia e arrancou o olho dela, ao que Aquiles o matou por isso. Mas outra versão diz que Aquiles teria violado o cadáver dela e Tércites teria dito que isso era abominável, e por isso Aquiles o matou. Ou seja, inverte-se aí qual dos dois foi o verdadeiro profanador. A rainha amazona Antíopa, não confundir com a rainha tebana Antíope, lutou contra Teseu e foi ferida pelos soldados dele. A amazona Malpádia teria então matado a rainha com uma flecha para evitar que ela fosse profanada pelo rei ateniense. Teseu então teria matado Malpádia. Antíopa e Malpádia foram enterradas perto de um templo a Gaia. As Amazonas possuíam sempre 2 rainhas em comando. Em uma das vezes em que Antíopa reinava junto à rainha Orítia, Orítia teria deixado a cidade para lutar em outra guerra, e foi aí que Héracles se aproveitou da sua ausência e atacou as Amazonas de surpresa. A amazona Aela, cujo nome significa furacão ou vendaval, portava um machado de lâmina dupla, o Labris, e foi a primeira das que atacaram Héracles quando irrompeu a guerra. Como ele vestia a pele de leão, que o tornava invulnerável, Héracles conseguiu matar várias amazonas, como Aela, Filipa, Eribeia, Seleno, Euríbia, Febe, Dianeira, Astéria, Marpé, Tecmesa e Alcipe. Algumas versões dizem que Héracles recebeu o cinturão em troca da libertação da comandante Melanippe, e em outras que ele teria matado Hipólita para pegar o cinturão. Na versão em que Héracles captura Melanippe, Teseu captura Hipólita ou Antíopa, há versões diferentes dessa história, inclusive sobre com qual dessas 2 irmãs ele casou e teve um filho chamado Hipólito. Quando a rainha Orítia soube o que aconteceu, decidiu se vingar dos atenienses.
As Amazonas então se aliaram aos citas, e o rei Ságilus enviou seu filho Panazágoras com um corpo de cavalaria para ajudá-las. Durante a batalha, as Amazonas e os citas se desentenderam, e os atenienses derrotaram os citas, tendo Antíopa lutado ao lado dos atenienses e morrido heroicamente. Quando Teseu se casou com Fedra, Hipólita trouxe as Amazonas e ameaçou matar os convidados, mas os atenienses fecharam as portas e as mataram com um exército. Orítia foi sucedida por Pentesileia. Hipólito foi desejado por Fedra, mas a recusou, e Teseu o caluniou, dizendo que ele que tinha investido contra Fedra, tendo então pedido a Poseidon para matá-lo. Outras Amazonas conhecidas foram a Ínia, nome que significa velocidade ou rapidez e que lutou em Troia contra Aquiles, Andrômaca, matadora de homens que combateu Héracles, Hippo, nome para cavalo que ajudou a fundar Éfeso, Esmirna, Cirene e Mirina, tendo conquistado a Ásia Menor e a Síria, e estabelecido uma estátua de Ártemis de madeira perto de uma árvore de faia em Éfeso. Lícipe, a que solta os cavalos, rainha e general amazona, líder da cavalaria que teve um filho chamado Tanais, que se devotou à guerra e desdenhou o casamento, que levou Afrodite a lhe fazer se apaixonar pela mãe e com isso ele se jogou num rio e se afogou. E Lícipe, que para esquecer sua dor, focando no trabalho, é que teria fundado Temícera e construído muitos templos a Ártemis, mas nenhum para Afrodite. Também tivemos Prote, Alcibe, Antrande, Antíbrote, Bremusa, Derimaqueia, Derinói, Harmotói, Hipotói, Polemusa, Termodossa, Lete e a interessante história de Talestres, a espoliadora, que viveu em 320 a.C. da Era Comum e se considerava a melhor das melhores, assim como pensava que Alexandre o Grande também era o melhor dos melhores. Quis ter uma filha ainda maior com ele, ao que Alexandre teria concordado, desde que os filhos homens ficassem com ele. Durante 13 dias eles ficaram juntos, ela voltou para Temícera, mas não gerou nenhuma criança e não deixou nenhum real legado. As Amazonas eram vistas como sacerdotisas ou devotas de Ártemis. No santuário de Ártemis, em Éfeso, as Amazonas faziam rituais como a dança do escudo, batendo no chão em uníssono, acompanhadas por flautas que tocavam uma melodia selvagem e bélica. As Amazonas eram frequentemente associadas à deusa Ártemis e essa conexão era evidente em razão de sua ligação com a natureza e com a independência feminina. Alguns elementos das tradições heróicas e religiosas associadas às Amazonas são justamente esses rituais locais, como fundadoras de templos a Ártemis, que honravam a memória das Amazonas de forma indireta, ligadas à deusa, e alguns túmulos simbólicos que eram locais de cerimônia e homenagens. As Amazonas não eram veneradas como deusas, mas sem dúvida tiveram um papel importantíssimo como heroínas, que desafiavam os gregos em questões que precisavam superar. As Amazonas gregas podem ter inspirado ou mesmo ter sido contemporâneas de outros grupos de mulheres guerreiras, como as Polienice, dos antigos estepes da Ucrânia, e as Amazonas brasileiras. Neste episódio mencionamos Héracles, no próximo falaremos dele e de mais 3 heróis. Irene.